Hoje é dia 20 de fevereiro de 2019 e antes de dar início à leitura e à prece, dois avisos. Nosso café cultural, conforme já foi dito, não será com Anete Guimarães. Quem virá no dia 10 de março é Naum Castro. Naum Castro é de Salvador. Ele esteve aqui, se não me engano, em Natal uma vez, mas não veio ainda ao café cultural. No livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 11, tem várias pessoas que perguntam nesse livro. Esse livro não é tão simples de conseguir, porque o editor dele, o Orlando Nuss, ele normalmente só vende isso de forma direta. Mas a livraria do Leão está pedindo alguns exemplares e acredito que muito em breve terá livros desses para quem queira adquirir. Esse daqui é o número 11, já vai no número 17. Anualmente ele lança um. Então, como muitas pessoas querem, vão na livraria e nunca sabem como conseguir, se aguardarem um pouco aí na própria livraria do Leão vai ter disponível. A mensagem de hoje: como se escreve. Quando Joe tinha somente 5 anos, a professora do jardim de infância pediu aos alunos que fizessem um desenho de alguma coisa que eles amavam. Joe desenhou a sua família. Depois traçou um grande círculo com lápis vermelho ao redor das figuras. Desejando escrever uma palavra acima do círculo, ele saiu de sua mesinha, foi até a mesa da professora e disse: professora, como a gente escreve? Ela não o deixou concluir a pergunta. Mandou voltar para o seu lugar e não se atrever mais a interromper a aula. Joe dobrou o papel e o guardou no bolso. Quando retornou para sua casa naquele dia, ele se lembrou do desenho e o tirou do bolso. Alisou bem sobre a mesa da cozinha, foi até sua mochila, pegou um lápis e olhou para o grande círculo vermelho. Sua mãe estava preparando o jantar, indo e vindo do fogão para a pia, para a mesa. Ela queria terminar, mas ele queria terminar o desenho antes de mostrá-lo para ela e disse: mamãe, como a gente escreve menino, não dá para ver que eu estou ocupada agora? Vá brincar lá fora e não bata a porta, foi a resposta dela. Ele dobrou o desenho e o guardou no bolso. Naquela noite ele tirou outra vez o desenho do bolso. Olhou para o grande círculo vermelho, foi até a cozinha e pegou o lápis. Ele queria terminar o desenho antes de mostrá-lo para seu pai. Alisou bem as dobras e colocou o desenho no chão da sala, perto da poltrona reclinável de seu pai, e disse: papai, como a gente escreve? Joe, estou lendo o jornal e não quero ser interrompido. Você já viu isso uma vez na vida de vocês? Vá brincar lá fora e não bata a porta. O garoto dobrou o desenho e o guardou no bolso. No dia seguinte, quando sua mãe separava a roupa para lavar, encontrou no bolso da calça do filho enrolados num papel, uma pedrinha, um pedaço de barbante e 2 bolinhas de gude. Todos os tesouros que ele catara enquanto brincava fora de casa. Ela nem abriu o papel. Atirou-o no lixo. Os anos passaram. Quando Joe tinha 28 anos, sua filha de 5 anos, Annie, fez um desenho. Era o desenho de sua família. O pai riu quando ela apontou uma figura alta de forma indefinida e ela disse: este aqui é você, papai. A garota também sorriu. O pai olhou para o grande círculo vermelho feito por sua filha ao redor das figuras e lentamente começou a passar o dedo sobre o círculo. Annie desceu rapidamente do colo do pai e avisou: eu volto logo. E voltou com um lápis na mão. Acomodou-se outra vez nos joelhos do pai, posicionou a ponta do lápis perto do topo do grande círculo vermelho e perguntou: papai, como a gente escreve amor? Ele abraçou a filha, tomou a sua mãozinha e a foi conduzindo devagar, ajudando-a a formar as letras enquanto dizia: amor, querida, amor se escreve com as letras T-E-M-P-O. Tempo.
O interessante dessas histórias é porque elas de alguma forma nos colocam dentro do contexto. Quantas vezes a gente não tem tempo? Se a gente toma isso literalmente, quantas vezes a gente não tem o amor bem empregado? Porque de fato a gente se preocupa muito, a gente se abala muito com os nossos afazeres. Eu sou mestre nisso. Quando eu estou fazendo uma tarefa, eu sou quase invisível, não porque os outros não me vejam, eu me escondo de mim mesmo. E quantas vezes a gente chega às raias de fazer o que esse pai e essa mãe fizeram com o pequeno Joe. Mas na história é fácil a gente determinar quem foi o discriminado. O duro é quando chega na nossa história, na nossa vida e na nossa experiência diária. Quem é que eu estou discriminando? Quem é que eu estou dizendo, volte mais tarde e não bata a porta? Quem é que está perguntando alguma coisa e a gente nem ao menos ouve a conclusão da pergunta? Somos nós. Quantas vezes fizemos isso? De certa forma, isso não é relevante. O que é muito importante é quantas vezes vamos deixar de fazer para fazer o certo. Quantas vezes nós vamos ter que tomar a decisão de corrigir e não apenas de pedir desculpas. Porque, de certa forma, o pedido de desculpas, ele é fácil. Mas esse pedido de desculpas, ele só resolve quando o outro ficou muito ofendido e a gente consegue, com isso, demover a pessoa de um estado de ânimo ruim. Fora disso, quem se alivia com o pedido de desculpas é quem está pedindo. Então fica muito cômodo o pedido de desculpas apenas. O verdadeiro pedido de desculpas é aquele que vem com a reparação. Como está no Evangelho: Senhor, se eu pratiquei o mal com alguém, eu restituo. E se eu tirei algo de alguém, eu devolvo até 4 vezes. Quando a gente contextualiza essa informação, contextualizar no sentido do que isto significava na época, à época, 4 vezes significava: eu aceito a maior punição que o tribunal pode me colocar antes da prisão. Então, se eu tirasse alguma coisa de alguém, eu teria que restituir 4 tantos. Na hora que aquele homem diz isso, ele não só assumiu o seu erro, reconheceu o seu pedido de desculpas, que deveria estar implícito, e se propôs a resgatar o erro na maior forma possível. Como a dizer, eu não quero ter nenhum vínculo com as coisas que eu fiz de errado. O que eu fiz está feito, mas a reparação está faltando. É muito interessante a história do Joe, principalmente porque ele guardou a lição para lá na frente fazer a parte boa. Então ele passa anos com aquilo praticamente morto, porque ninguém vai ficar se lembrando disso todos os dias. Ontem meu pai e minha mãe mandaram me calar e não olharam o que eu queria. Antes de ontem meu pai e minha mãe mandaram me calar e não sabiam o que eu queria. Antes de ontem meu pai... Você não vai passar o resto da vida assim. Mas aquilo ficou marcado. Ficou num arquivo mental, psíquico, emocional. E na hora que aquilo ressurge, você diz, nossa, eu passei por isso, esse filme já aconteceu na minha vida. Está na hora de eu começar a me desculpar. Mas me desculpar com quem? Com a própria vida. No caso, o Joe, ele não tinha cometido erro, ele tinha sido punido. E ele reparou antes de ser punido. Ele gratifica na filha aquilo que ele queria ter de gratidão. Na nossa vida, a gente sofre muito por conta disso. Existe um pensamento que é decorrência direta de lei física, mas que tem um autor, que eu não vou me lembrar quem, que ele usou bem sintético e que retrata muito bem como era que a gente deveria viver. Ele diz assim: se não há barreira, não há acidente. O que acontece? Se você pega alguma coisa e você joga, e nada está no caminho daquilo que você tenha lançado, não vai acontecer nenhum acidente. Imaginemos, nós estamos num carro, estoura o pneu, mas não tem nada pela frente, a estrada está vazia, você segura o carro, não acontece nada, apenas um pneu baixou. Mas se tiver algum obstáculo, aí pode acontecer coisas graves.
Na nossa vida, se a gente pensar desse jeito, a gente horas pode pensar que nós somos o que está remetido. Em outros momentos, nós somos a pretensa barreira. Se alguém me diz alguma coisa ruim, eu sou a barreira. Você me diz uma coisa ruim, eu saio do meio, o que acontece? Nada. Mas o outro pode querer jogar de novo, você sai da frente de novo. Estamos falando aqui no sentido psíquico, no sentido emocional. Quantas vezes a gente, conhecendo alguém num novo ambiente de trabalho, numa nova sala de aula, até mesmo visitando um parente, um amigo, sei lá o quê, a gente se depara com pessoas que a gente não conhece. E aquela pessoa diz alguma coisa que nos é desagradável. E aí a gente já sai dali só dizendo, não gostei de fulano. Sim, por que você não gostou? Porque ou você foi barreira ou você foi o arremesso. Se você não se arremessar, ou se você deixar de ser barreira, nada acontece. E você fica incólume. Você passa bem nisso tudo. Mas nós nos colocamos muito horas como um, horas como o outro. Nada me atinge se eu não sou uma barreira. E eu não atinjo a nada se eu não sou simplesmente arremessado. Alguém pode me arremessar palavras, atitudes, grosserias. Como é que isso vai repercutir em mim? Tamanha vai ser a minha barreira para dizer o tamanho do que vai acontecer em seguida. Então nós oferecemos as resistências que queremos. No caso do Joe, ele simplesmente deixou de lado, tanto que ele insistiu com a professora, não deu certo. Foi para a mãe, não deu certo. Foi para o pai, não deu certo. Não tem problema, nada me atingiu. Até que chega uma hora em que inverte. E na hora que inverte, ele entende como é que deve funcionar. Que é a grande sabedoria de Jesus, é a grande sabedoria dos grandes gênios morais da humanidade, é exatamente essa. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. O Joe fez muito bem isso com a sua Amy. E pena que nessa ocasião, nem sua professora, nem seu papai, nem sua mãe puderam reviver, porque quiçá, nem ao menos deram importância. Por que não deram importância? Porque pai e mãe diz 1000 coisas para os filhos, todos os dias, e não fixa nada. A gente vai tomar um choque quando os filhos já adultos dizem, pai, o senhor se lembra no dia que o senhor me disse isso? Você faz, não. Então não é possível que o senhor tenha esquecido, porque eu estou com isso me incomodando a vida inteira. Mãe, a senhora se lembra que a senhora vivia dizendo isso? Ah, sei lá, menino, não é sei lá, mãe. A senhora me machucou a vida inteira. A gente toma um susto. E muitas vezes ainda quer encobrir. Ah, porque você também era um menino muito danado. Ah, porque você também não prestava atenção em nada que se dizia. Ou seja, ainda se joga a culpa em quem ficou sofrendo o tempo inteiro. É falta de maturidade nossa. A nossa maturidade leva a gente a assimilar esse tipo de conceito. O atrito é algo arrastando um contra o outro. As pancadas são frutas de arremessos e obstáculos. A ação e reação. Se alguém está me dizendo alguma coisa que eu não estou gostando, a vida de alguma forma está dizendo, olhe o que aconteceu dentro de você e não fora. A minha raiva, ela não vem de fora, ela está dentro. Na hora que alguém brinca comigo de alguma coisa e isso me incomoda, é porque está aqui dentro. Esse final de semana eu vi uma médica, inclusive neurocirurgiã, portanto não é uma médica de conhecimento raso. Ela disse, olha, eu entendo o princípio do bullying, mas eu não posso nem dizer que eu não concordo muito com ele. Aí Lógico, você pergunta, por que isso? Ele disse, você já viu alguém que não usa óculos receber o apelido de 4 olhos? Você só chama de 4 olhos quando alguém usa óculos. Você já viu alguém ser chamado de gordinho sendo magro? Agora, por que é que incomoda? Essa era a questão que depois ela colocou, que era um ponto alto. Incomoda não é porque você é ou porque você não é, é porque você não se aceita. Ou seja, o problema continua em mim, o bullying não é do outro. O outro está sendo grosseiro, está sendo... Eu sou a barreira. E como eu sou a barreira, acontece o acidente. Volta de novo para o mesmo ponto. Então, quando a gente vê assim, apelidos, por que alguns apelidos pegam? Uns porque são carinhosos de família, esses não tem problema. Mas por que os apelidos grosseiros pegam? Porque a gente faz a barreira.
Na hora que tem a barreira, tem o acidente. Teve o acidente, pega. Então você é chamado de alguma coisa estranha, como é que você reage? Ou aí, baleia gorda. Só você dizer, existe baleia magra? Eu nunca vi nenhuma. Você desconcerta o outro, você saiu da frente. Baleia gorda é você, seu passado não me engana. Aí a gente faz uma roupa danada, mas quem é gordo é você. Eu usava uma camiseta que eu deixei de usar, porque um dia uma pessoa passando por mim ficou com raiva. E estava só na camiseta, que nem fui eu que escrevi a frase. Sou gordo, mas posso emagrecer. E você que é feio? Olha, a pessoa ficou ofendida com isso. Mas realmente, a pessoa olha para aquilo, olha para mim e diz, realmente ele é gordinho, mas é lindo. Então fica difícil de aceitar esse tipo de evidência, né? É porque nós nos colocamos, não como o Joe se colocou na história. Nós ficamos como barreira e, portanto, tudo que vem pega. E quando pega, a gente sofre. Como é bom a gente poder pensar nos conceitos evangélicos, dentro dessas historinhas que nos levam a reflexões não teóricas, porque no tempo de Jesus o sinédrio, e aí os cardeais, os futuros papas, isso tudo é teoria, ou tudo isso é história, que tem seu valor, mas muito raramente nos muda por dentro. Mas quando a gente pega essas histórias e começa a refletir como ela tem repercutido dentro de minha vida, leva a gente a ter outras posturas, leva a gente a amadurecer, leva a gente até a achar engraçado. Olha, você não acredita, quando eu era pequeno, eu era chamado de baleia assassina, e eu briguei muito por conta disso. E hoje? Hoje pode chamar à vontade. E o que foi que mudou de quando você era criança para hoje? Você saiu da frente, você deixou de ser obstáculo, você passou a encarar a vida com outra ótica, desvalorizou ou colocou nos valores reais aquilo que não tem valor, e passou a dar valor a tudo aquilo que é significativo. Que essa é uma grande bobagem que a gente faz na vida. A gente dá tanto valor a coisas sem valor nenhum, que a gente gasta uma energia profunda, quando a gente poderia simplesmente, olha, qual é o valor disso? Nada. Eu vejo muito as crianças quando vão comer, principalmente aqui no Nordeste, de repente tem um resquício de perispírito de um coelho no prato, porque aquilo é um resquício, é um negocinho desse tamanhozinho que você nem vê, porque ele não chega nem a dar gosto, mas a criança pega aquilo e diz, mãe, tem uma floresta aqui no meu prato. Uma floresta é um pedacinho de nada, de uma folha de coentro. Aí tem que tirar aquilo. Não, se tiver mais eu não como. Aí é bom fazer uma tempestade na cabeça dele. Muito bem, meu filho, puxa o prato dele. Não é para tirar só a folhinha, senão está tudo contaminado. E eu vou comer o que? Nada, porque tudo tem floresta. Ele vai pensar duas vezes. Da próxima vez, quando ele encontrar que ele não quiser, ele vai discretamente colocar do lado e vai comer. Ou se fizer como a minha sogra fazia com Lu, ela conta que um dia ela começou a separar as comidas e a mãe disse, não separe. Mas a gente gosta de testar os pais, ela foi separando, o prato ficou todo arrumadinho, comeu tudo, só sobrou as pontas da floresta. Quando terminou, ele disse, terminou, eu terminei. Agora junte tudo e coma. É quase doloroso, porque você não queria comer misturado, vai ter que comer puro. Mas se eu disser mais um mais, eu ponho um inteiro. É melhor você aceitar esse argumento. É um pacote que a gente traz quando a gente começa a colocar muitas barreiras na vida, o começa a se valorizar muito coisa sem valor. Eu estou falando de um pedacinho de coentro. Mas qual é o pedacinho de coentro de nossas vidas que está tirando a nossa alegria, a nossa amizade, os nossos bons sentimentos? A gente é cheio de pedacinho de coisa que não tem valor. Ah, mas no dia que eu tiver 60 anos, você tem quanto? Eu tenho 22. Você acha que você chega lá? Chega. Bom, se você tiver certeza, então deixa. Mas se você não tiver certeza, é melhor você ir se acostumando, porque senão você vai comer tudo lá no final. É pior. É a mesma situação da boa relação com as pessoas.
Eu não gosto de fulano, tudo bem, cumprimente. É o mínimo que você pode fazer. Não, mas eu não vou ficar batendo papo, tá bom, faço uma oração. E por aí a gente vai contornando. Ou então a gente vai ficar muito preso e vamos perder a grande lição de hoje, que foi a humildade de sofrer sem entender o motivo, mas aprender para quando chegar de novo, você não permitir que aquilo volte a acontecer. Vamos à nossa segunda parte, lembrando que haverá um fotógrafo fotografando, principalmente o interesse deles é fotografar os nossos magnetizadores, né? Deus, Senhor, contamos sempre com a Tua infinita misericórdia e com todas as Tuas bênçãos. Muitas vezes somos pouco agradecidos, mas neste momento, nesta manhã, queremos Te louvar, porque viver é um louvor. Viver em alegria é um louvor maior. Viver na construção da própria felicidade é um louvor que cresce. E viver em função da felicidade de todos é o maior de todos os louvores. Nós queremos Te louvar, Senhor. Por isso Te pedimos que estejamos envolvidos nos melhores sentimentos, que expressemos em nossa alma as melhores vibrações, para sermos dignos dessa bênção mais direta. Jesus, divino amigo, a Ti nos recorremos, implorando que nos envolvas com o Teu Evangelho, que as Suas mensagens estejam não apenas na nossa memória, mas que desçam aos porões dos nossos corações, onde ali fermentadas, elas produzirão e ampliarão em muito todos os bons sentimentos que precisamos desenvolver. Amigos espirituais, estejam conosco, apesar de nossa infância espiritual, apesar de nossas teimosias. Estejam conosco, irmãos, orientando-nos, incluindo-nos, desviando-nos dos momentos graves, mas que se chegarmos a eles, que tenhamos a inspiração e a sabedoria de vivenciá-los com grandiosidade. Amigos espirituais, sabemos que desde cedo o nosso ambiente está sendo preparado e que os fluidos mais sutis aqui estão a nos beneficiar. E os nossos magnetizadores encarnados, a partir de agora, contribuem com suas doações mais diretas, ampliando todo este oceano de bênçãos, de fluidos, de energias, que cada um de nós podemos absorver, buscar e reter. Utilizemos como metáfora de reflexão uma respiração profunda, como a colocar para dentro de nós todas as melhores energias e bênçãos. Retenhamos um pouco para que elas se distribuam, se espalhem no nosso corpo, no nosso psiquismo, no nosso perispírito, em nós, o Espírito. E que quando expirarmos, prometamos de nossas almas sermos melhores. Inspiremos captando todas essas energias, retenhamos as bênçãos, envolvidos na harmonia e no amor. E enquanto expiramos, digamos com a sinceridade de nossas almas: muito agradecido, Senhor, gratidão imensa por tantas bênçãos. E estas energias se renovam, se potencializam, se ampliam, oferecendo-nos oportunidades de recuperação de saúde, de harmonia, de equilíbrio. Que na absorção desses fluidos, Senhor, estejamos melhores,
estejamos bem envolvidos, que saibamos fazer tudo aquilo que nós mesmos queremos, tudo aquilo que o bem maior espera de cada um de nós. Inspiremos mais uma vez, retenhamos o que há de bom, guardemos em nós todas essas potências e expiremos a nossa gratidão. E tenhamos a sabedoria de permanecer neste clima interior por todo o tempo, e que isto contribua na nossa renovação espiritual. Nossos magnetizadores irão magnetizar nossas águas, e nós ficaremos aqui em oração, agradecendo e absorvendo, porque ainda tem muitas energias, muitos fluidos para beneficiar a todos nós. Continuemos nesse estado de harmonia e oração, contando sempre com as bênçãos divinas. Que assim seja.